Bom dia, irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam convosco. Hoje nós iremos refletir sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo de 1 a 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciões dos judeus, rogando-lhes que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: Ele bem merece que lhe faças esse favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles, e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou lhe dizer, por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e ao outro: vem cá, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e, voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: Em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós iremos meditar sobre esse evangelho de Lucas, evangelho esse muito conhecido já. Acredito até que pelos irmãos aí, pelas irmãs aí, já tenham até pregado muitas vezes sobre ele no evangelho aí de Lucas, né? Principalmente aí, o ponto que nos chama a atenção sobre esse evangelho de Lucas é sobre as missas, né? Quando nós vamos às missas, principalmente, né, diante da hóstia, quando vamos comungar, que o padre eleva a hóstia e diz: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. E nós respondemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. E essa frase, ela foi dita exatamente pelo centurião. E quem era o centurião nessa época? Centurião, ele era um oficial responsável para comandar aí uma centúria, um grupo de soldados de 100 homens. Esses homens aí que ficavam à sua disposição ali em Cafarnaum e em toda a região ali para ajudá-los. Agora, o que nós podemos tirar desse evangelho de Lucas, tão rico e tão bonito, são lições para a nossa própria vida. Lições essas que eu estava refletindo, estava vendo sobre elas, nós podemos tirar algumas lições para nós, hoje cristãos, né? Por exemplo, nós vemos que o centurião, ele amou a vida do seu servo, né? Interessante isso, né? O centurião, ele amou a vida do seu servo. Pessoas de poder utilizando dessa autoridade, o que elas pensam em fazer hoje, nos dias de hoje? Elas pensam em humilhar, em pisar nos mesmos favorecidos. E isso acontece muito nos dias de hoje. Então essa é uma das lições que nós podemos tomar aí para a nossa vida, nesse evangelho, através do centurião, que o centurião, ele amou o seu servo. O que mais nós podemos tirar de lição desse evangelho é que o centurião, ele não era orgulhoso por ter uma posição social, né? Não, ele foi uma pessoa humilde.
Tanto que nós vemos uma grande verdade nos dias de hoje, que tem pessoas que gostam de impor posições, né? E existe até uma frase aí muito clássica já no meio de nós, que nós estamos aí, ó, cansados de ouvir, né? Que a pessoa, quando ela está sendo ali repreendida, ela está sendo ali sendo questionada, a primeira coisa que ela vem fala assim: você sabe com quem você está falando? Então ela está tentando ali impor ali a sua posição social ali, se aproveitar daquilo, daquela sua posição, para tirar proveito daquilo. E hoje acontece muito nos dias de hoje. E o centurião, ele não tomou essa medida. Ele não foi orgulhoso por causa da sua posição social, porque ele, sendo um centurião, ele tinha à sua disposição ali 100 homens que faziam tudo aquilo que ele quisesse. Ele dava ordens, ele sabia que ele tinha uma posição e que, se ele impusesse uma palavra, teria que ser obedecida e teria que ser cumprida, né? E hoje, infelizmente, nos dias de hoje, nós não vemos assim acontecer isso, né? Ser a pessoa ser humilde, né? Na verdade, a pessoa ela passa a ser orgulhosa por ela ter uma aquisição monetária um pouco mais superior que a outros aí, e por causa da sua posição social aí, ela se faz impor, não através do que ela é, mas através da sua posição, da sua hierarquia. Podemos também tirar nesse evangelho de Lucas também que o centurião ele soube diferenciar poder de autoridade, que são duas palavras bem diferentes. Poder e autoridade. O centurião, ele tinha autoridade sobre o Império Romano para dar ordens, né? Ele tinha a proteção do Império Romano, que tudo que ele fizesse, impusesse ali naquela região, era lei, era ordem, e ele tinha ali aonde se apoiar nisso, que era o Império Romano, que era a favor dele. Mas, no entanto, manter a ordem, mas ele não tinha o poder que precisava para curar o seu servo. Ele tinha autoridade, mas ele não tinha poder. Poder esse que nós sabemos que vem somente através de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem somente através de Deus nosso Senhor. Então, nós temos que tirar a lição aí do faraó, do centurião, que ele tinha autoridade, mas ele soube diferenciar esse poder de autoridade. E outra coisa que nós podemos tirar e aprender como lição através do centurião nesse evangelho de Lucas é que todos temos que aprender a liderar como o centurião. Porque o centurião, apesar de ele ter uma posição elevada, uma posição hierárquica, de ser ali um comandante de tropas, ele tinha servos a seu dispor. Mas se o centurião, se ele não fosse um bom líder e um bom comunicador, os servos estavam ali a favor deles, mas não cumpriam com os seus mandos e com aquilo que o centurião opunha. Eles o faziam por obrigação. Mas o centurião, ele era um líder bom, porque os servos o serviam com prazer. E essa que é a grande diferença, né? Que nós temos que aprender. Se nós formos bons líderes, as pessoas que nos seguem, elas vão ter prazer em estar junto com nós, vão ter prazer de nos ouvir, vão ter prazer de nos escutar, e de certa forma vai haver essa obediência, certo? Mais uma coisa, vamos ver o que mais nós podemos tirar dessa leitura do centurião. É que o centurião, ele sabia que Jesus tinha poder sobrenatural. O centurião, ele tinha ciência disso, que Jesus, ele tinha um poder sobrenatural, porque mesmo o centurião, ele sendo um gentil, que na teoria ele desconhecia o poder de Deus manifesto em nosso Senhor Jesus Cristo, não tinha qualquer dúvida sobre a capacidade sobrenatural do Senhor fazer milagres.
Que interessante isso, né? Isso nos chama bastante atenção. Mesmo sendo ali o centurião um estrangeiro e não fazendo e não cumprindo com as mesmas leis que os judeus ali tinham e para eles, mas ele acreditava que todo o poder de nosso Senhor Jesus Cristo vinha de um Deus, um poder sobrenatural. Aliás, poder esse que mesmo os fariseus da época ali e alguns outros religiosos, eles viviam tentando ali discriminar isso de nosso ser, de Jesus, né? Que era esse poder que Jesus tinha. E eles faziam de tudo para discriminar Jesus sobre esse poder que Jesus tinha, que era o de fazer milagres, que era o de impor as mãos, que era de trazer a cura. E podemos também ainda analisar aí que o centurião bastava apenas com uma palavra que Jesus tudo mudaria. Na concepção do centurião, mesmo ele sendo um gentil, ele tinha certeza de que se Jesus apenas falasse uma palavra, o seu servo seria salvo. Tamanha a fé desse centurião. Tanto que, na passagem da Bíblia, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Não sou digno, Senhor, que o Senhor vá até lá. Porque ele sendo um gentil, mesmo ele não seguindo as leis judaicas, ele era uma pessoa bom e ele acreditava no poder de Jesus de fazer milagres, no poder de Deus manifestado em Jesus. Mas naquela época, se Jesus entrasse na casa de um pagão, que era no caso esse centurião, Jesus ele seria impuro. Então, quando o centurião soube que Jesus estava vindo ao encontro dele para curar o seu servo, ele manda alguns de seus amigos ao encontro de Jesus e com a seguinte mensagem: que o Senhor não precisava ir até ali na casa dele, que ele não era digno de receber o Senhor Jesus dentro da casa dele, que bastasse apenas uma palavra do Senhor Jesus e o seu servo já seria salvo, já seria curado ali daquela enfermidade que se encontrava. E outra lição que nós podemos tomar aí através do centurião era que ele acreditava que a palavra do Senhor era poderosa e eficaz antes mesmo de Jesus pronunciá-las. Ao contrário da maioria de nós, que quando ouve uma palavra da parte do Senhor Jesus, vai embora crendo que Cristo vai resolver toda a situação. Sabe, é incrível a fé desse centurião, que mesmo cheio de poder, mesmo cheio de autoridade que ele tinha sobre os seus homens, ainda assim ele sabia que o poder maior vinha de nosso Senhor Jesus Cristo e que somente através dele a cura poderia chegar até seu servo amado. Então essas são algumas lições que nós podemos refletir hoje sobre esse evangelho tão lindo e tão maravilhoso que nós podemos tirar através do centurião. Primeiramente, que ele amou o seu servo. Depois, que ele não era orgulhoso por ter uma posição social. E que o centurião, ele soube diferenciar poder de autoridade. Ele tinha autoridade, mas ele não tinha o poder, que era o de curar o seu servo. E ele tinha a certeza que esse poder vinha apenas de Deus, que se manifestava através de nosso Senhor Jesus Cristo. E também que temos que aprender a liderar, a ser um bom líder em nossas tarefas, em nossa comunidade, em nosso serviço, em nosso trabalho, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E temos que ter a convicção de que Jesus tinha poder sobrenatural sobre todas as coisas, porque foi o seu Pai que lhe deu esse poder. Também temos que acreditar também que o centurião creia
que somente uma palavra do Senhor já iria curar o seu servo. Que nós também tenhamos essa convicção, essa fé de acreditar que basta apenas uma palavra para o Senhor mudar toda a nossa história, toda a história de qualquer pessoa que se veja enferma, que se veja na necessidade de receber um milagre do Senhor Jesus. Assim também como que a cura do servo do centurião, que ela nos faça refletir dentro de nós, acreditarmos, não ficar esperando apenas o milagre através do Cristo, mas sim acreditar, ter a fé que apenas ao pronunciar a palavra e crer nela, o milagre já esteja acontecendo em nossa vida. Isso é o que traz esse Evangelho de Lucas para nós neste dia. Que você seja abençoado com a palavra do Senhor Jesus e que a sua vida seja também abençoada com uma simples palavra através de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Amém?